costumas receber ameaças? Sim, todos os dias. E chega a um ponto em que se torna algo normal? Sim, sim, mas eu só acho estúpido. Já chegou a um ponto em que eu só acho estúpido. Para que estás-me a ameaçar se não fazes? Estás a ver? Sim, mas recebo ameaças sempre. Este podcast é gravado no MAC Espaço Cowork, um local de trabalho partilhado em Ponte de Lima, onde a criatividade e colaboração acontecem todos os dias. Hugo Soares, tens 38 anos. 38. Até há pouco tempo tinhas a profissão, por exemplo, de segurança privado, não é? Pelo que eu sou. Sim. Mas como é que isto surgiu, a comédia, na tua vida? Sempre tive outras profissões porque precisava de ganhar dinheiro, como toda a gente. A comédia, eu sempre fui um gajo parvo. Dentro do grupo de amigos e familiares. Já o meu pai era parvo, portanto, eu era sempre o gajo que tentava virar as coisas do avesso de maneira sarcástica, principalmente, e com humor. E todas as profissões que eu tive, essa minha parte sarcástica e de comédia estava sempre presente. Mesmo como segurança, eu era o segurança engraçadinho, que às vezes era preciso não deixar entrar pessoas em alguma discoteca, e eu tentava sempre dizer isso, dizer que não podiam entrar, mas de uma maneira engraçada e calma. Assim como noutras profissões, já fui personal trainer, já trabalhei aqui em Ponte de Lima. E pá, sempre foi um gajo engraçado, acho eu. Pelo menos sarcástico, acho que é a palavra. E dentro da comédia, porque é que enverdaste mais para o lado do humor negro? O que é o humor negro? Exatamente por causa disso. A comédia, o que eu faço agora profissionalmente, vem daquilo que eu sou. Portanto, eu não escolhi fazer humor negro. Eu sempre fui uma pessoa negra e que trabalha e pensa sobre a morte e sobre as desgraças de uma maneira engraçada. Portanto, o meu estilo de comédia vai de encontro àquilo que eu sou na vida, e não Mas o houve contrário. alguma coisa, algum episódio na tua vida que tivesse originado isso? Não, são vários episódios, e acho que tem a ver com a família, com a maneira. A minha família também é assim. Portanto, eu estou habituado a que lidemos com funerais, com desgraças, com morte, com acidentes de maneira engraçada. Acho que é uma maneira de fazer o luto que nós temos, principalmente a minha família. Temos muitos casos de suicídio na minha família. Espero não ser o próximo. Mas nós sempre lidamos com essa parte. Portanto, basicamente estamos habituados a ter desgraças na família, então temos que salvar essa maneira da vida de alguma maneira. E é assim, através de piadas. Mas em dezembro tiveste 2 espetáculos, não é? 2 salas cheias no Teatro Municipal de Sá de Miranda, um espetáculo cheio. Tu sempre te sentiste à vontade no palco, ou tens um bocadinho daquele receio de subir ao palco? Como é que tem sido essa evolução? Não, O que é que tens notado? o espetáculo chamava-se Agonia, e uma das principais razões é porque é mesmo uma agonia estar em cima do palco para mim. Eu ainda, apesar de já ter 500 espetáculos, 500 vezes em que eu subi a palco para tentar fazer rir, eu sinto sempre uma agonia do caraças quando vou para palco. É um ato É de horrível. coragem. Não sei se é coragem. Eu acho que é preciso mais coragem para estar quietinho. Mas não sei se é coragem, mas eu fico sempre nervoso. Para mim, aliás, por exemplo, estar aqui, já estou, apesar de estar habituado, mas para mim estar a falar Mas, por exemplo, é mau. a reação das pessoas, qual é o teu maior medo? Num comediante, por exemplo, é as pessoas que não se rirem, não sei. Tens o maior medo medo. desse silêncio, eventualmente? Sim, o maior medo para qualquer comediante é mesmo não fazer rir, porque nós trabalhamos para isso. Ou seja, nós trabalhamos muito tempo, escrevemos para fazer rir. Esse é o objetivo principal da comédia, é fazer rir. E claro, o nosso medo é não ter essa reação. E como é que lidas com isso? Que às vezes pode acontecer. Até a pessoa mais engraçada do mundo às vezes pode não... Sim, comigo nunca acontece porque eu sou engraçadíssimo. Mas não, acontece, claro que acontece. Há piadas que falham, há piadas que... Há contextos em que nós podemos estar mal e não dizer as palavras certas, e vamos errar e não conseguir fazer rir. É passar para a próxima e seguir, ou brincar com essa situação. Eu por acaso gosto de brincar com o facto da falha, porque o meu humor é muito agressivo. Eu próprio já brinco e tenho ferramentas para brincar com vocês não estão a rir, vocês é que estão mal. Mas isso é a minha maneira de estar. E público difícil? Apanhas muitas vezes? Apanhas sempre público. Os 2 espetáculos que eu tive em dezembro foram 2 espetáculos diferentes. Ou seja, o espetáculo é o mesmo, eu digo exatamente a mesma coisa, só que a postura do público vai variando. Por exemplo, no primeiro espetáculo eu senti que a malta... O espetáculo dividia-se em 2 partes. Basicamente em 2 partes. A primeira parte eu falava sobre ser de Viana e o que é ser de Viana, e falava mais de Viana e do Alto Minho. A segunda parte eu falo sobre mim e é o humor negro mais pesado e sobre as coisas que me aconteceram na vida. Portanto, são as 2 partes agonia da minha vida. A parte agonia Viana e a parte agonia da minha própria vida.
Eu senti que o público do primeiro espetáculo estava mais comigo na primeira parte e o segundo estava muito mais virado para o humor negro, riam-se mais das piadas do humor negro. Por isso sim, são dois espetáculos completamente iguais. O público alterou de alguma maneira a visão daquilo. Muito bem. Na tua opinião, não há limites para o humor, nem para a liberdade de expressão, nem naquilo que se pode fazer humor. Não. Mas Sim. nem toda a gente concorda assim. Pois. Como é que tu lidas com isso? Como é que tem sido a tua evolução? Tu, apesar de ser uma área mais sensível, aquela em que tu atuas, tens crescido muito, mas tens muita gente que não gosta. Como é que tu lidas com isso? Lido como lido sempre na minha vida, com humor. Ou seja, as pessoas que não gostam daquilo que eu faço ou daquilo que eu digo, faço piadas a partir daí. Grande parte do texto que eu tenho em palco são coisas que acontecem na minha vida. Uma das coisas que acontece na minha vida é as pessoas não gostarem daquilo que eu faço, ou não se rirem, ou acharem que aquilo que eu faço ultrapassa alguns limites que essas pessoas têm. Eu acho que é legítimo as pessoas terem cada um os seus limites, assim como o meu é não ter. Portanto, Sim, simplesmente quem não gosta de uma piada não ouve, não é? sim, não houve, mas também eu acho que tem direito a falar e a criticar e a virem tentar bloquear o meu Instagram. Eu acho que têm direito a fazer Que isso. já te aconteceu. Já me Inclusive, aconteceu, tiveste episódios, por exemplo, aquela piada da Barbie, Da não é? Barbie, Que ficou gravada. Mas teve implicações legais ou foi simplesmente por causa do... Comigo não, teve implicações legais conseguiram ganhar ao TikTok e ao YouTube. Ganharam legalmente, conseguiram deitar o vídeo abaixo, mas não foi a mim diretamente. Ok. Mas acabou por te afetar? Afetou-me no sentido que eu fiquei sem Instagram, mas isso não foi de maneira legal, foi por conseguiram denunciar a página e foi abaixo. Teve implicações porque as redes sociais neste momento para mim são as principais maneiras de chegar às pessoas, chegar ao público, como é isto, não é? Portanto, as redes sociais hoje em dia é o que nos faz trabalhar, mesmo que nós queiramos trabalhar ao vivo, como eu quero, mas eu preciso de Instagram, porque aquilo que eu faço é alimentado por isso e chego às pessoas através disso. Teve implicações porque fiquei sem o meu meio que eu tenho para mais fácil de comunicar com as pessoas. Mas tirando isso, não é algo que te afete? Por exemplo, ameaças, costumas receber ameaças? Sim, todos os dias. E chega a um ponto em que se torna algo normal? Sim, mas eu só acho estúpido. Já chegou a um ponto em que eu só acho estúpido. Para que estás-me a ameaçar se não fazes? Estás a ver? Sim, mas recebo ameaças sempre. E na rua, já te aconteceu, já te alguém Não. reconhecer na rua e te abordar? Público de rua, de que malta que vem ter comigo, é malta que vem dizer que gosta do meu trabalho e que acho que nunca tive ninguém. Eu não gostei daquela piada. Isso, ao vivo, não. É sempre atrás do ecrã. Mas isto em Portugal, não sei, pelo que eu vejo, ainda estamos, a nível da liberdade de expressão, ainda estamos um bocadinho à vontade, né? Comparando, por exemplo, com o Brasil, aquele caso do Léo Lins, por exemplo, né? Que tu Sim. chegaste a abrir, não é? Sim, sim. O espetáculo, por exemplo, o que é que achas disso no Brasil? Eu não sei, isso depois ele chegou a ser condenado já? Sim, ele foi condenado, ele está a pagar neste momento. Está a pagar, mas não causa chegou A pena era mesmo essa. A pena foi pagar pagar. coisas. Ele podia ir preso, mas Se pagasse, ele está a pagar e está proibido de fazer piadas e depois tem uma lista de piadas que não pode fazer. Ou seja, uma lista de conceitos que não pode brincar com aquilo. Tem uma lista isso aqui enorme. em Portugal, por exemplo, para já pelo menos é impensável, não? Sim, Ou achas não, que no a lei- futuro, no não, futuro podia em acontecer? Portugal a lei ainda defende a liberdade de expressão. Ainda está. Felizmente. Sim. Mas começa a haver alguns movimentos que podem alterar essa E lei. isso não te preocupa? Como comediante? Preocupa-me, não é só enquanto comediante, enquanto pessoa, as pessoas não poderem dizer aquilo que pensam. Eu prefiro que as pessoas digam aquilo que pensam do que estejam caladas. Eu prefiro saber o que tu pensas do que estar aqui sentado contigo e achar que tu és, por exemplo, racista. Eu prefiro que tu digas que és racista, porque assim eu não me sento contigo. Assim eu assim não sei, não é? Por isso é que a liberdade de expressão é importante, não é só para dizermos piadinhas. A liberdade de expressão é importante para eu saber que aquela pessoa é burra por pensar assim. Então com aquela pessoa já não me dou. Se eu não soubesse aquela pessoa não falar, eu não sei o que ela pensa, por isso vou estar sempre. Aí é que eu vou estar preso, aí é que é. Percebes? É um bocado por aí. A liberdade serve exatamente para isso, para eu saber o que aquela pessoa pensa. Eu quero ouvir coisas estúpidas, eu tenho direito a ouvir pessoas estúpidas, que é para eu saber que aquela pessoa é estúpida. Onde é que tu vais buscar o teu material? Já percebi que tu, pelas vivências, dia a dia, mas por exemplo, tens alguma inspiração, algum comediante, por exemplo, que tu sigas? Olha, gosto do trabalho deste. Eu gosto, sim, eu tenho vários comediantes. O meu telemóvel está a tocar, não sei se estás a reparar. Eu gosto de vários comediantes que eu tenho como referências,
Mas a inspiração é sempre o meu dia-a-dia, são as coisas que me acontecem. Eu falo das minhas desgraças e acho que chega, não é preciso ir buscar aos outros. Sim, tenho comediantes que eu gosto muito e que nem têm a ver com o meu tipo de humor. Há não? coisas- Não. Eu Por acaso eu gosto. Estava a pensar no humor Não. negro, então Sim, Jimmy Carr. obviamente que os meus preferidos são do humor negro, porque eu acho que são os melhores. As pessoas que fazem humor negro, os comediantes que fazem humor negro são os melhores para mim, eu incluído. Mas eu gosto muito, por exemplo, o meu tipo de humor, eu gosto muito de trocadilhos. Eu não faço trocadilhos, mas eu parto-me a rir com trocadilhos. Gosto muito do Miguel Sete Estacas, para mim é um fenómeno. É um excelente profissional, é um dos melhores comediantes portugueses e o meu tipo de humor não tem nada a ver com o dele. Mas para mim é uma inspiração enquanto artista. E dentro do teu tipo de humor a nível nacional, tens alguém que tu achas está a fazer um bom trabalho, além de ti, claro. Sim, eu gosto o Sinal de Cordes, obviamente, o Guilherme Duarte, o Ruben Branco, sei lá, o Herman, não dá para deixar de falar do Herman, o Ricardo, o Bruno Nogueira, sei lá, eu gosto de todos, cada um por alguma razão distinta, mas todos no conjunto gosto. Todos os que chegam a algum lado, que estão a chegar a algum lado, é porque têm algum trabalho, talento ou diferencial. São estas três coisas que eu gosto. Então, se conseguirmos os três, é espetacular. Sentes que tens alguma espécie de responsabilidade social quando fazes humor ou é simplesmente uma piada? É uma piada. Eu não quero ter essa. Eu não gosto de responsabilidades, em primeiro lugar. E depois, responsabilidade social, acho que não tenho nenhuma. Nem quero ter, e isso é um problema, é quando as pessoas acham que eu tenho alguma responsabilidade social, em que eu tenho que falar de algum tema, ou que eu tenho que brincar com algum tema. Eu não quero, eu quero brincar com todos os temas, os que eu quero. E de vez em quando pode haver algum momento em que eu, até inconscientemente, esteja a fazer uma piada em que há aqui alguma responsabilidade da minha parte, mas eu tento evitar ao máximo isso. Por isso é que não faço muitas piadas políticas, partidárias, evito ao máximo algumas questões sociais até. Sentes que hoje em dia há quase a necessidade de, no início, eu já vi vários espetáculos de stand-up em que no início humoristas do teu estilo, humor negro, já quase que têm a obrigação de dizer no início do espetáculo: atenção, eu vou fazer piadas sobre violação, mas não concordo com a violação, não acho que se deve violar. Pois, Achas que há quase uma obrigação de fazer isso no teu tipo de humor antes de cada espetáculo, para as pessoas não ficarem... Eu percebo que o façam, eu não gosto disso. Eu gosto da surpresa, gosto do choque, se eu vou fazer uma piada com violação, gosto que as pessoas não estejam à espera que eu faça uma piada sobre violação. Se eu aviso ao início, a malta já fica, ok, já vai dizer uma coisa sobre este tema. E não te aconteceu depois de fazeres a piada sobre violação ou outro tema qualquer e alguém abandonar a sala ou manifestar o seu desagrado? Já fizeram, por acaso, sobre violação. Em Lisboa tive um espetáculo em que houve 3 miúdas que se levantaram porque eu estava a fazer uma piada sobre violação e foram embora. E eu reagi da maneira que melhor sei, que é com piada, e disse-lhes: calma, escusam de ir embora, escusam de ficar afetadas, eu jamais violaria alguém dessa mesa, até porque eu tenho bom gosto. E elas foram embora. E é assim que tu reages. Sim, reajo a isso. Ou seja, são pessoas, mas eu acho bem elas se levantarem e irem embora. Expressaram a opinião delas. Expressaram a opinião delas. E é o melhor que têm a fazer. Não querem ouvir ou não gostaram daquilo, levantam e saem. Assim como na internet, levantam e saem. E depois também deves ter daqueles que às vezes também querem ser engraçados, também te acontece? Sim, Depois querem-te roubar o protagonismo no espetáculo. Sim, às vezes nem é por roubar protagonismo, é porque são pessoas que são engraçadas ou porque não estão dentro do contexto que é estar em palco e saber que nós... Mas nós lidamos bem com isso. Eu apanho quase todos os dias alguém que quer ser engraçado, alguém que está localizado, ou alguém que está... Faz parte, isso faz parte. Tu, além da comédia, tens outra parte da tua vida interessante, que és artista plástico. Sim. Nem muita gente sabe. Fala-nos um bocadinho dessa área, o que é que costumas fazer? Pintas? Pinto basicamente também sobre a morte, sobre desgraças. Os meus temas são basicamente paisagens. Sou eu olhar para o mundo que me rodeia. Eu cresci com... O meu avô era barqueiro no Rio Lima. Era ele que fazia a passagem e fazia o barco água arriba, de Viana até Ponte Lima. E então eu cresci, a minha infância foi a vê-lo a passar pessoas para o outro lado do rio. E isso interessa-me enquanto artista. Eu também ser uma espécie de barqueiro que leva outras pessoas ao outro lado, a pensarem de outras coisas, a pensarem de outra maneira. E a minha pintura é um bocado isso. São paisagens do rio, mas que falam sobre a passagem da vida, basicamente. Onde é que te imaginas daqui a uns anos? Queres continuar a fazer comédia? Queres crescer ainda mais? O que é que perspectivas para ti? Eu gostava muito de ser um grande comediante, mas gostava ainda mais de ser um grande pintor. E por mim, para ser grande pintor, é estar fechado num ateliê na minha casa, com a minha família, estar quietinho e pôr uma
uma ou duas peças expostas só para me dar dinheiro para comer e está tudo bem. Esse é o meu sonho, é estar fechado. Fechado no sentido de estar no ateliê e fazer aquilo que eu gosto, que é pintar. E de vez em quando escrever umas piadinhas e mandar umas piadinhas cá para fora. Isso seria bem. Desde que seja em Viana, desde que seja no Alto Minho, vou estar feliz. Gostas de Viana do Castelo? Adoro. Gostas de viver cá? Claro Porquê? que sim, claro que sim. O que é que Viana tem de especial? Porque construiu-me. O Alto Minho construiu-me. Eu cresci com o meu avô a dizer que ia buscar vinho a meio cedo, com a minha avó a dizer que tinha que fazer uma promessa à Senhora da Cabeça, com a minha mãe a dizer que para tirar os cravos era preciso ir a São Silvestre, com a obrigação quase de irmos às festas da agonia, às feiras novas, à Senhora do Minho. É quase uma obrigação, mas é uma coisa que nós gostamos e isso constrói-nos. E eu sou fruto do Alto Minho. Portanto, tudo o que eu faço, mesmo a minha comédia, é fruto do facto de eu ter vivido aqui e de querer continuar a viver aqui. Projetos futuros, tens alguma coisa em mente? Algo que possas revelar? Tenho, vou estar... depois de ter feito os vídeos para promover o espetáculo da agonia, que fui às freguesias de Viana todas, agora quero continuar a conhecer o Alto Minho, ou pelo menos a dar a minha visão do resto do Alto Minho. Mais outros conselhos agora? Vamos a outros concelhos. Não às freguesias, não sei se vamos às freguesias todas, mas pelo menos quero visitar Ponte de Lima, quero fazer piadas com Ponte de Lima, com Ponte da Barca, Melgaço, Cerveira, Valença. Quero ir aos outros sítios, porque aproveitar um bocadinho lá, aqui é uma questão um bocado chieira, ou seja, eu sei que as pessoas viram os vídeos de Viana e gostaram, as outras pessoas que não são de Viana gostaram de conhecer as nossas terrinhas. Agora quero mostrar outras que também têm outras coisas que são boas. É um bocado aquele orgulho de Alto Minho, acho eu. O que é que Viana tem mais de interessante para fazer piadas? A tua opinião? Tem tudo. O que é que Viana tem? Mas Viana devia estar melhor do que aquilo que está? Achas que está muito atrasado? Não. Tu tens alguma espécie de crítica política? Não tenho. Nem nunca iria fazer assim. Não tenho. Poderia ter, mas não tenho. Não me interessa, em primeiro lugar. Eu costumo dizer que as coisas que as pessoas normalmente dizem que Viana ou Alto Minho têm de mal, para mim, ainda bem que é assim. Quando dizem que Viana não tem noite, por exemplo, não tem discotecas, eu percebo. Mas, por outro lado, ainda bem, porque tem outras coisas positivas, que se calhar o facto de não ter noite, nós se calhar vamos estar mais em casa com os nossos amigos, se calhar lá na minha casa, ou vamos beber aqui um copo. E eu gosto mais disso, já gostei mais de discotecas. Eu percebo que os jovens precisam de mais discotecas e também era fixe saber mais discotecas. Estou a falar de discotecas, estou a dar um exemplo concreto. Agora, é isso, quando eu costumo dizer, a malta costuma dizer a frase que eu peguei de toda a gente que diz que em Viana não é nada. Pois, mas para mim ainda bem que não há nada, estás a ver? Perdes assim? Acho que sim, acho que somos assim. O facto de não haver nada, o facto de nós criticarmos tudo, mas depois estarmos lá. Há este fenómeno de a Câmara gastou não sei quanto dinheiro nas luzes de Natal e toda a gente critica, mas depois somos os primeiros a ir à inauguração das luzes de Natal. E eu gosto disto, eu acho piada a isto que nós somos, de falarmos mal de Viana e do resto do Alto Minho. Eu estou a falar de Viana, eu estou a falar do distrito. Falamos mal, mas se alguém de fora diz mal de Viana, nós somos os primeiros a defender com uma garra do caraças. Pá, eu gosto disto e eu acho piada a isto. Portanto, tudo aquilo que me perguntas, se Viana tem coisas engraçadas para pegar e para fazer piadas, tem tudo. É estas coisas, é isto. Esta nossa maneira de ser tem mesmo graça. Qual foi o melhor espetáculo que já tiveste na vida? Foi este agora? Foi a primeira data de sexta-feira no da Agonia. E o pior? Qual foi o que foi o pior que te aconteceu no espetáculo? O pior que me aconteceu não foi um espetáculo que não era só meu, era um espetáculo que se chamava Negro, com o Ruben Branco e o Marco Marques, em que fomos atuar a Viseu, mais especificamente ao Sátão, e não deu para fazer o espetáculo, porque tinha muita gente bêbada. Sério? E foi engraçado, ou seja, é engraçado agora contar esta história, mas esse espetáculo foi horrível de se fazer, porque houve pessoas que pagaram para ver o espetáculo, estavam lá nesse bar, ou seja, imagina, estavam 100 pessoas, 20 não estavam lá para o espetáculo, pagaram só para entrar e para ir beber, então estavam a passar em frente ao palco, não queriam saber, as pessoas que estavam lá atrás queriam nos ver, então nós entramos em modo que se lixe isto, e foi quase tentar falar para a malta que estava lá atrás, enquanto os bêbados estavam, ou ia havendo porrada no intervalo, porque havia malta que queria ver o espetáculo e foi dizer às pessoas que estavam a interromper que tinham pago, então vamos lá fora, não sei o quê, resolvemos isto lá fora. Pronto, eu acho engraçado. E contigo nunca houve essa possibilidade de confronto físico? Será pela tua estatura? Se tivesses, por exemplo, eu acho que ajuda. o meu porte físico, fazias as piadas que fazes na mesma? Sim, provavelmente fazia. Não sei se fazia, porque o meu porte físico tem a ver com o facto de eu ser de Viana e comer e beber muito,
portanto, se calhar o meu estilo de humor ia ser diferente, mas sim, mas eu percebo a pergunta. Eu acho que a minha altura, o meu aspecto, a minha largura Intimida. ajuda um bocadinho no As tipo pessoas de se calhar humor que não eu gostam, faço. mas ficam. Fe- não vou- Está bem, não vou dizer nada. Não vou dizer nada. Acho que ajuda um bocadinho. Sou sincero. Eu acho que vi um vídeo no YouTube de um espetáculo teu em Viseu, mas deve ser outro, em que tu estavas. Foi outro. Foi outro. Que está no YouTube Está no YouTube uns trechozinhos de uma, destes de uma que eu tive a interação. ver, sim. E também estavas a interagir com o público nesse vídeo, mas Sim, mas- foi interrompido e depois fui interagindo com mas o pessoal. pelo que eu vi até correu bem. Sim, não, mas ele também estava embriagado. Foi a própria namorada depois que lhe disse que ele pediu-lhe para sair e pediu desculpa. A namorada estava a pedir desculpa ao resto da produção, a dizer que o namorado estava bêbado. E depois no fim ele veio falar comigo e disse: desculpa-me, mas tranquilo. Obrigado por teres vindo. Obrigado eu Foi pelo um prazer convite. ter-te aqui. Boa sorte E no força teu neste futuro. projeto que Obrigado. parece bem. Obrigado. E continuem a seguir-nos nas redes sociais. Sigam também o Hugo Soares e até à próxima. Este episódio contou com o apoio do Mac Espaço Cowork, ideal para freelancers e pequenas empresas que valorizam flexibilidade, conforto e uma comunidade inspiradora.